Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Vamos dar início às atividades da semana 1 do PET 3. A primeira atividade pede para a gente resolver algumas adições e algumas subtrações com frações, tá bom? Então vamos começar. Bom, na letra A a gente tem uma soma de duas frações. E se você viu o PET, com calma você viu que há duas situações quando a gente soma ou subtrai fração. Quando os denominadores, que é esse número que está embaixo, quando eles são iguais e quando eles são diferentes. Quando eles são iguais, que é o caso da letra A gente conserva ele e faz a operação com os numeradores. 3 mais 7, 10. Ok? E aí eu posso simplificar essa fração. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 5, né? Ou fazer a divisão, porque uma fração é uma divisão. 10 dividido por 5, 2, ok? Então, 3 quintos mais 7 quintos é igual a 2. Letra B. A gente tem uma subtração de duas frações com denominadores iguais. Olha aqui, ó, 9 e 9. Então, é a mesma coisa que a letra A. A gente conserva o denominador e faz a operação com o numerador. 7 menos 2, 7. Então, 7 nonos menos 2 nonos é igual... Eita! 7 menos 2 não é igual a 7, não. 7 menos 2 é 5. Que isso, hein? Tá bom? Então, 7 nonos menos 2 nonos é igual a 5 nonos, tá bom? Cuidado com 7 menos 2, para não confundir igual eu fiz. Letra C. 6 mais 3 quintos. Bom, aqui a gente já vai somar um número inteiro com uma fração. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. O denominador desse 6, ou de qualquer número que não apresenta um denominador, é 1, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Já que os denominadores são diferentes, eu posso dar um jeito de fazer com que esses denominadores fiquem iguais. A gente pode fazer o mínimo múltiplo comum, ou a gente pode pegar essa fração e manipular ela, tá bom? Porque uma fração, eu consigo manipular ela sem alterar o valor dela. Porque pensa no seguinte... 6 dividido por 1 é 6. Mas 30 dividido por 5 também é 6. Mas como que eu chego nesse 30 dividido por 5? Olha aqui, ó. Eu quero que esse 1 se transforme no número 5. Porque dessa maneira eu vou ter denominadores iguais, ok? Então, o que eu faço com 1 para ele virar 5? Mas eu tenho que usar multiplicação ou divisão. Eu multiplico esse 1 por 5, tá bom? Só que como é uma fração, para eu não alterar o valor dela, eu tenho que multiplicar o denominador, mas o numerador também, ok? Então fica 6 vezes 5, 30. 1 vezes 5, 5. Mais a segunda fração, não faço nada. Olha aí, ó. Novamente, quero mostrar para vocês que 6 e 30 quintos é a mesma coisa. Lembra, a fração é uma divisão. 6 dividido por 1 é 6, ok? E quanto que é 30 dividido por 5? Também é 6. Então, isso e isso tem o mesmo resultado, é a mesma coisa, tá bom? Só que está escrito de forma diferente, certo? Aí, a partir do momento que eu tenho os denominadores iguais... eu conservo o denominador e faço a operação com o numerador. 30 mais 3, 33. Então, a resposta, 6 mais 3 quintos é igual a 33 quintos, tá bom? Letra D. Bom, agora a gente tem duas operações, né? São 3 frações, uma soma e uma subtração. Bom... a gente pode pensar no mínimo múltiplo comum, tá? Mas não é assim. Há jeitos
mais fáceis de se fazer isso. Mas vamos usar o mínimo múltiplo comum agora. Então eu vou descobrir qual é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6, que são os meus denominadores aqui, tá bom? Vamos lá. Então eu consigo dividir por 2, vai ficar 1. 3 dividido por 2 não consigo, 6 dividido por 2, 3. Todos os números são ímpares, então eu vou partir por 3. 1, 3 dividido por 3, 1, 3 dividido por 3, 1. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação desses números, né, dessa coluna que a gente foi descobrindo. Então, 2 vezes 3 é 6, certo? Então, o meu novo denominador é o 6. E qual é o processo que a gente faz para pegar as frações equivalentes? A gente faz o seguinte: divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Isso é um 3, tá? Não tá parecendo um 3, não. Isso é um 3. E agora, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 1 é 1. Mas, professor, qual é as operações? Bom, é só a gente olhar aqui, ó. Primeiro é a soma, depois a subtração. E agora basta a gente resolver o numerador, porque o denominador já é o 6. 4 mais 3 é 7. 7 menos 1 é 6. Bom, 6 sextos é 1 inteiro, né? Ó, 6 dividido por 6 é 1. Então, eu posso colocar aqui uma unidade, 1 inteiro, ok? Dicas. Como que a gente poderia facilitar essa resolução sem precisar usar o mínimo múltiplo comum? Olha aqui, ó. O 6, ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 2. Então, eu poderia manipular essas duas frações para que elas ficassem com 6 no denominador, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu poderia multiplicar toda a primeira fração por 2 e depois toda a segunda fração por 3. Porque, olha, multiplicando esse 2 com esse 3, eu teria o resultado no denominador 6. E aqui também. Só que o que é bom? O mínimo múltiplo comum vale para todos os casos, tá? Agora, num caso desse onde eu tenho um múltiplo dos outros números, eu consigo fazer de forma mais rápida. Então, tente fazer das duas maneiras. Pratique das duas formas quando possível, tá bom? Aqui, é o caso aqui, olha aqui a letra E. O 9 não é um múltiplo de 3, então basta eu manipular essa primeira fração. Olha, se eu multiplico ela por 3, tanto o numerador quanto o denominador, o meu denominador já vai ser 9 de cara. E aí depois basta eu fazer a subtração, tá bom? Mas vamos usar o mínimo múltiplo comum novamente. Lembrando que o mínimo múltiplo comum vale para todos os casos. Então, por isso que é bom a gente entender ele primeiro. Então, vamos lá. 3 e 9 não consigo dividir por 2, porque os dois números são ímpares. Por 3 eu consigo. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Novamente consigo dividir por 3, que vai ficar 1 e 1. E aí o nosso MMC vai ser o 3 vezes o 3, que é 9. Lembra, sempre que a gente for calcular o mínimo múltiplo comum de um número e o outro número é seu múltiplo, o mínimo múltiplo comum vai ser esse múltiplo aqui, tá bom? Vai ser o próprio número que a gente já está tentando descobrir o MMC dele, tá bom? Então, vamos lá. 9 é o meu denominador e eu vou fazer aquela etapa. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ó, 9 dividido por 3 é 3. E 3 vezes 14 é 42, tá bom? Professor, esse 3 vezes 14 não faz parte da tabuada. Eu não sei de cor. Tudo bem, você arma a conta no cantinho, faz a multiplicação e vê que vai chegar no 42, tá bom?
Uma outra forma de pensar é o seguinte, 3 vezes 14 eu não sei quanto é, mas o 15 está bem aqui próximo do 14, depois do 14 já vem o 15. E 3 vezes 15 eu sei que é 45, tá? Só que 3 vezes 14 é diferente de 3 vezes 15. Então eu pego, ó, a diferença de 14 para 15 é 1, então eu faço 3 vezes 1 e subtraio. 45 menos 3 é o 42, que é justamente o 3 vezes o 14. Lembra, isso é uma dica, não é... Você não precisa entender isso que eu disse agora, mas para quem entendeu, já é um jeito de fazer algumas contas de cabeça, tá bom? Continuando. 9 dividido por 9 é 1, vezes 8, 8. E aqui é uma subtração. 42 menos 8 é 34. E o 9 a gente traz ele. 34 nonos, ok? Pessoal, então esse foi o exercício 1. Faça de novo, tá bom? Tente fazer esses como exemplo, depois você faz os da PET, tá bom? E pratique bastante. A gente tem dois casos, quando os denominadores são iguais é bem tranquilo, agora quando os denominadores não são iguais, aí a gente tem que manipular a fração, calcular o mínimo múltiplo comum, tá bom? Mas nada muito difícil. Então, bons estudos. Qualquer dúvida me chame nos grupos, entre em contato comigo e até o próximo exercício.